Você sabia que um fio de alumínio pode carregar a mesma energia que um de cobre, mesmo pesando quase metade? Pois é. Da próxima vez que você olhar para aqueles cabos gigantes cruzando o céu, lembre-se disso. Eles não são de cobre e existe um bom motivo para isso. Afinal, o cobre é o rei da condutividade, usado em praticamente toda a fiação de casas e aparelhos eletrônicos. Então, por que será que os cabos que alimentam cidades inteiras não usam o mesmo metal? A resposta é um verdadeiro choque de ciência, engenharia, economia e história. E tem um detalhe que quase ninguém conhece. Vamos descobrir por que o alumínio, e não o cobre, reina soberano nos céus. Vamos começar com o básico. O cobre é um excelente condutor. Aliás, entre os metais não preciosos, apenas a prata o supera em condutividade elétrica. Isso significa que a eletricidade flui através do cobre com pouquíssima resistência ou perda de energia. É por isso que ele é usado na fiação da sua casa, assim como em tudo, de carregadores a cabos de áudio. O alumínio, por outro lado, não conduz tão bem. Oferece apenas cerca de 61% da condutividade do cobre, mas a história não termina aí. O alumínio tem outra vantagem importante. É muito mais leve. Na verdade, pesa apenas cerca de 30% do peso do cobre. E quando se trata de cabos que se estendem por quilômetros e precisam ficar suspensos no ar, o peso importa. E muito. Devido à sua baixa densidade, você pode usar um cabo de alumínio mais grosso que conduz tanto quanto um cabo de cobre mais fino. E, ainda assim, acabar com algo mais leve. Agora vamos falar de dinheiro. Porque, sejamos honestos, muitas decisões de infraestrutura em larga escala são tomadas com os custos em mente. O cobre é muito mais caro que o alumínio. Dependendo do mercado, pode custar entre 2 e 4 vezes mais por quilo. Portanto, se você estiver construindo uma rede elétrica que se estende por centenas ou milhares de quilômetros, a diferença econômica se torna enorme. Além de ser mais barato para comprar, o alumínio também é mais barato para transportar e instalar. Cabos mais leves exercem menos pressão sobre torres e estruturas de suporte, reduzindo os custos de construção e manutenção. Imagine a diferença entre ter que passar um cabo de cobre sólido por uma torre de transmissão em comparação com um cabo de alumínio mais leve. Para as empresas de energia, não se trata apenas de uma questão de preço, mas também de logística, eficiência e economia a longo prazo. Você deve estar se perguntando: se o alumínio é mais barato e mais leve, mas também mais fraco, isso não representa um risco? Esta é uma pergunta legítima. O alumínio por si só é de fato mais macio e menos resistente que o cobre. Mas o tipo usado em linhas de energia não é alumínio puro. É um tipo especial chamado CAA, alumínio condutor reforçado com aço. Nesse tipo de cabo, os fios externos são feitos de alumínio para conduzir eletricidade, e o núcleo central é feito de aço, o que lhe confere resistência mecânica. Assim, o cabo combina o melhor dos dois materiais, a condutividade e a leveza do alumínio com a resistência do aço. Graças a este design, os cabos não flexionam com o próprio peso e não se rompem com ventos fortes, tempestades de gelo ou altas temperaturas. É um compromisso bem pensado que funciona perfeitamente para a transmissão de alta tensão. O uso generalizado do alumínio na transmissão elétrica não aconteceu da noite para o dia. Antes da Segunda Guerra Mundial, o cobre reinava, mesmo em linhas de longa distância. Mas, durante e após o conflito, grande parte do cobre foi desviado para a fabricação de equipamentos militares e munições. Isso forçou engenheiros e fabricantes a buscar alternativas, e o alumínio rapidamente provou seu valor. Quando as empresas de energia começaram a usá-lo, descobriram todas as suas vantagens: menor custo, menor peso e desempenho suficiente. Desde então, o alumínio conquistou seu lugar, literalmente no céu. Hoje, os condutores de alumínio dominam as linhas de transmissão em todo o mundo. Foi uma mudança de engenharia que perdurou, porque fazia sentido prático. Se o alumínio é tão bom, por que ainda usamos cobre em nossas casas? A resposta está na escala e na segurança. Na fiação doméstica, as distâncias são muito menores
e o risco de incêndio devido a superaquecimento ou conexões frouxas é muito maior. A melhor condutividade e resistência ao calor do cobre o tornam uma opção mais segura para tomadas, interruptores e aparelhos que são frequentemente conectados e desconectados. Além disso, nas décadas de 1960 e 1970, houve tentativas de usar alumínio em residências, especialmente nos Estados Unidos. Mas isso gerou problemas: conexões soltas, superaquecimento e até incêndios. Parte do problema era que os cabos de alumínio nem sempre eram compatíveis com terminais e parafusos de cobre, e os métodos de instalação eram inadequados. Isso criava pontos de resistência onde o calor se acumulava. Após esse período, a maioria das casas voltou a usar cobre por questões de segurança e confiabilidade. Olhando para o futuro, o alumínio provavelmente continuará a dominar a transmissão elétrica em larga escala, especialmente à medida que mais infraestrutura de energia renovável se desenvolve. Parques solares, parques eólicos e linhas de corrente contínua de alta tensão, HVDC. Todos esses sistemas exigem condutores leves, eficientes e econômicos para cobrir longas distâncias, e é aí que o alumínio se encaixa perfeitamente. De fato, pesquisadores continuam aprimorando ligas de alumínio para torná-las mais resistentes e condutivas. Novas gerações de cabos ACSR e AAC, condutores de liga de alumínio, já estão sendo testadas e utilizadas em locais onde outros materiais seriam muito pesados ou caros. Em um mundo cada vez mais dependente de energia, metais leves como o alumínio estão se tornando cada vez mais importantes. Literalmente. Resumindo, as linhas de energia usam alumínio em vez de cobre. Não porque ele conduza melhor a eletricidade, mas porque é a opção mais inteligente no geral. Mais leve, mais barata, mais fácil de instalar e, se for devidamente reforçada, forte o suficiente para o trabalho. Isso nos lembra que engenharia não se trata apenas de escolher o material teoricamente ideal, mas de encontrar um equilíbrio entre desempenho, custo e praticidade. E nesse equilíbrio, o alumínio se destaca.